Raio-X da Imprensa, a vez das jornalistas esportivas no Rádio Jornalismo de Belo Horizonte. Olá, meu nome é Gleide Santos. Começa agora o programa Raio-X da Imprensa, a vez da jornalista esportiva no Rádio Jornalismo de Belo Horizonte. No programa de hoje falaremos sobre a presença feminina no Rádio Jornalismo Esportivo. Os destaques desse rádio documentário são: jornalista pioneira na cobertura esportiva abriu caminho para outros profissionais da editoria de esporte. Mulheres entendem muito bem como funcionam as regras do jogo. Jornalismo esportivo há muito tempo já não é mais espaço só para homens. Os jornalistas também acreditam no potencial das profissionais do rádio jornalismo esportivo. A partir da década de 80, começaram a surgir as jornalistas esportivas em todo o Brasil. As mulheres foram conquistando seu espaço aos poucos. Nas rádios que visitamos, percebemos que há um maior número de homens. Tem uma ou nenhuma mulher. As mulheres que atuam na editoria de esporte estão entendendo cada vez mais sobre futebol, basquete, vôlei, handebol e outros esportes. A primeira jornalista esportiva, aquela que abriu caminho para outras profissionais em todo o país e, por que não dizer também em Belo Horizonte, foi Claudete Troiano. Ela atuou na rádio sendo a pioneira da equipe feminina de transmissões esportivas da Rádio Mulher, em 1970, como locutora de futebol e repórter de campo. Claudete Troiano fez também a primeira narração feminina de futebol para a Rádio Capital. Claudete presta serviço na televisão e no rádio há 3 décadas. Ela já trabalhou como repórter nas emissoras Globo, Capital e Bandeirantes. Atualmente apresenta o programa Olha Você, veiculado no Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, que vai ao ar nacionalmente de segunda a sexta-feira, ao vivo das 5 às 6 da tarde. Hoje, há várias jornalistas atuando na editoria de esporte. Vale a pena falar sobre algumas. Carla Matéria, que é repórter de esporte da Rádio Globo de São Paulo, trabalhou na Rádio Tupi e Rádio Tropical, do Rio de Janeiro. Atuava no Rio de Janeiro e foi transferida por motivos pessoais. Seu marido foi transferido e ela também fez o mesmo. Vanessa Richter, 38 anos, antes do esporte foi locutora de rádios FM e apresentadora jornalística. Na cidade, teve como colega Luiz Carlos Júnior, com quem ela trabalha no Sport TV News. Em 2007, tornou-se a primeira narradora esportiva da história das organizações Globo. Exerceu sua profissão de jornalista nas seguintes empresas de comunicação: Globo News, Rádio Cidade, FM e Rádio Jovem Pan. Atualmente é apresentadora do Sport TV News, que aborda as notícias mais atuais do esporte no Brasil e no mundo, que é transmitida ao vivo de segunda a sexta-feira, às 11 da noite. Cléo Blandão, 31 anos, é apresentadora da revista Spindle. Foi garota do Fantástico no final dos anos 80. Atuou no elenco de Os Trapalhões e deixou a Globo para ser apresentadora do Esporte Total, na Band, onde trabalhou durante 10 anos. Na Rádio Transamérica, ficou 5 anos. Renata Fã, 31 anos, é apresentadora da TV Bandeirantes e da Globo, de São Paulo. Na TV é apresentadora do Jogo Aberto e do Futebol Compacto. Na Rádio Globo tem o comentário diário A Bela e a Bola. Trabalhou na Rádio Transamérica como locutora. Sônia Francine Gaspar Marmo, 41 anos, é comentarista e apresentadora do Bate-Bola do ESPN Brasil. Atuou na Rádio Globo e CBN São Paulo. Iniciou sua carreira na MTV. Nela começou a falar sobre o futebol, até ser integrada à ESPN Brasil. Atualmente, além de ser apresentadora, é vereadora de São Paulo. Em Belo Horizonte, o destaque é Tânia Mara Lucinda Assunção, hoje com 45 anos. Foi uma das primeiras jornalistas a exercer sua profissão na editoria de esporte. Ela trabalhou como estagiária no Grupo Jornal do Brasil e na Rádio Cidade, em Belo Horizonte. Naquele momento, já fazia algumas coberturas esportivas. Em 1985, exerceu sua função na Rádio Alvorada de Belo Horizonte. Mais tarde, foi repórter e redatora nas editorias de esporte e geral, no jornal Estado de São Paulo e Hoje em Dia.
foi apresentadora nas emissoras de TV Alterosa e Bandeirantes. Em 1997, o tenista brasileiro Gustavo Kirter venceu o primeiro torneio de Roland Garros. E Tânia Mara escreveu um editorial para comentar a conquista do atleta. No mesmo ano, ela encerrou a carreira jornalística precocemente em consequência de uma grave doença degenerativa. O apresentador e coordenador artístico Múcio Teixeira, da Rádio Alvorada, comenta sobre a vida profissional de Tânia Mara e a importância dela na editoria de esportes. Olha, acho que eu até coloquei isso, né? Que a forma como a Tânia sempre foi muito entusiasmada com esse assunto, eu acho que era tudo, praticamente tudo na vida dela, né? Ela realmente amava o jornalismo e o jornalismo esportivo. Realmente, ela era puro entusiasmo o tempo todo com isso. Múcio ressalta que Tânia Mara adorava o que fazia. Sim, ela falava respirava esporte 24 horas. Eu me lembro muito bem de várias vezes ela contar que ela era menina e ela já jogava peladas nos campinhos lá. Ela morava num bairro de periferia de Belo Horizonte, que era o bairro Glória, foi criada lá, e que ela jogava pelada com os meninos, né? E numa época que nem se falava ainda no futebol feminino no Brasil, né? Quer dizer, isso mostra que ela, desde pequena mesmo, que ela tinha interesse, gostava e queria mesmo. Não era só discurso, a prática dela em relação ao esporte era total. Entre as dificuldades enfrentadas por Tânia na editoria de esportes estava a resistência dos próprios colegas de profissão, de acordo com Múcio Teixeira. A sensação que eu tenho de ter acompanhado o início da carreira dela, durante muito tempo, trabalhar junto com ela, e também por participar de vários veículos, eu acho que a maior dificuldade foi dentro dos próprios veículos, dos próprios colegas de profissão, sabe? Que criaram muitas barreiras, né? As próprias redações não aceitavam muito bem aquela ideia da mulher e tal, porque na Rádio Alvorada especificamente, a aceitação do público foi imediata. As pessoas achavam aquilo um barato, achavam uma novidade, gostavam de ouvir, comentavam, né? A resistência maior era dos próprios colegas e dos próprios veículos. Múcio Teixeira afirma que Tânia Mara não sofria preconceito em seu trabalho. A maior parte era dos jogadores e dirigentes de futebol. Ela chegava a comentar que ela sofria de alguns jogadores e alguns dirigentes, né? Mas ela nunca deu muita importância sobre isso, não. Era uma pessoa muito batalhadora, muito guerreira, normalmente sempre passou muito por cima disso, até com uma certa facilidade. Mas ela não deixava de fazer comparações. Por exemplo, ela citava muito, que na época estava ficando muito forte no Brasil, nos anos 80, que era o vôlei. Que o tratamento que os atletas e dirigentes do vôlei tinham com repórteres, com as mulheres, era totalmente diferente do que alguns do futebol tinham. Tânia Mara dava conselho para aquelas profissionais recém-formadas que pretendiam entrar na editoria de esporte. Uma frase que ela sempre dizia: "Eu falo o que eu vi". Parece simples e óbvio, mas como é difícil de seguir. Muita gente se deixa levar o tempo todo pela opinião alheia, principalmente no esporte. Às vezes é quase impossível remar contra a maré da unanimidade, mas ela remou e fez a diferença. Quem comenta é o apresentador Múcio Teixeira. Obviamente que ela era muito profissional, ela era extremamente rígida com relação ao profissionalismo, à lealdade e às amizades dela. Eu não posso deixar de destacar isso. Então, eu acho que seriam esses pontos principais que ela aconselharia para todo mundo, né? Seja profissional, seja leal e fale aquilo que você sabe. Não se deixe influenciar muito por outros veículos, não, por outras pessoas, não.